Olá então, meus amigos do canal, tudo bem? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui. Eu sou o Hélio, estou falando aqui diretamente do nosso centro de treinamento, da Hélice Treinamentos. Hoje, dando sequência à nossa série de 4 vídeos, a gente vai conversar hoje como que o sistema Dualogic e o sistema iMotion, eles memorizam, eles entendem onde acontece o Kiss Point. No primeiro vídeo eu mostrei o que era o Kiss Point. Nesse segundo vídeo agora nós vamos entender como que ele sabe o momento que acontece o Kiss Point, no momento que existe o toque do platô e do volante com o disco da embreagem, e por consequência como que ele memoriza em que posição o rolamento de embreagem está. É como se fosse assim, em que momento, em que altura do pedal da embreagem o carro começa a andar. Então a gente vai ver como é que isso aqui acontece no sistema Dualogic e no sistema iMotion. Lembrando que esse é o segundo de uma série de 4 vídeos. Então já deixa eu te convidar para curtir o canal, já compartilha também o vídeo, marca lá o seu like e eu vou deixar rolar a vinheta e daqui a pouquinho eu volto. Ok, pessoal, então, só relembrando um pouco do vídeo passado, se você não assistiu, volta lá e assiste, a gente falou do ponto de beijo, ou do Kiss Point, ou do momento em que existe o acoplamento entre o motor e a caixa de câmbio, mediante o que? O contato do disco de embreagem com o platô e o volante. Então, só para a gente relembrar, a gente está aqui com o sistema de embreagem, então quando a gente debreia o carro, a gente libera o disco. Muito bem, vamos entender agora como que o sistema Dualogic e também o sistema iMotion, eles sabem o momento em que acontece esse ponto de beijo, esse ponto de contato aqui do disco com o platô e o volante. Então vejam bem, quando nós somos os motoristas, o nosso cérebro ele calcula, ele sabe exatamente qual é a altura do pedal da embreagem que isso aqui acontece. Então a gente consegue memorizar isso aqui e a gente consegue soltar o pé da embreagem de maneira que a gente consiga arrancar o veículo de uma maneira tranquila e sem trancos. Então a gente consegue dirigir de uma maneira bem legal. Mas o sistema Dualogic e o sistema iMotion, eles não têm essa sensibilidade, não existe essa inteligência natural deles. Então essa inteligência ela precisa ser criada. Como que eles sabem então exatamente o ponto de contato, ponto de beijo do sistema da embreagem? Eu vou tirar aqui um pouco, vou tirar aqui um pouco o conjunto e vou colocar aqui um atuador de embreagem, esse aqui é do sistema Dualogic, mas o princípio de funcionamento, embora o atuador seja bem diferente no iMotion, mas o princípio é exatamente o mesmo. Então o que vai acontecer? O atuador de embreagem do Dualogic, ele funciona dessa maneira aqui. Então quando ele está montado, ele está dessa maneira aqui, preso desse lado da caixa, e o rolamento em contato com o platô. Essa mola membrana, ela faz o que? Ela pressiona esse rolamento aqui para dentro e ele fica então dessa maneira aqui. Nesse tubo aqui vem o óleo, o fluido com alta pressão lá do sistema automatizado, do grupo das eletroválvulas ou do robozinho como o pessoal chama aí. Quando entra esse fluido com alta pressão aqui, ele força esse rolamento que estava para trás lá para frente, fazendo o que? O mesmo papel que eu fiz aqui com o soquete e a prensa. E o que ele vai fazer, pessoal? Como é que ele sabe a posição
que esse rolamento tá? Existe um sensor aqui, né, esse sensor aqui, que mede em que posição que esse rolamento se encontra, né? Então o que ele vai fazer aqui, pessoal? Ele vai fazer, né, como é que ele vai descobrir aonde que está esse ponto de contato aqui, né? Ele mede por esse sensor. Então vamos fazer uma simulação aqui na prensa, né? Então vamos ver uma coisa aqui. Eu vou colocar aqui o conjunto de novo, né? Ó, então eu vou fazer o que? O papel do atuador de embreagem. Eu vou prensando aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo esse movimento aqui, ó, jogando o platô lá para baixo, né, forçando a mola membrana, e aí eu faço o que? Eu acabo liberando o disco. Vamos ver aqui, ó. Ali, ó. O que vai acontecer, ó? Então a gente vê que o disco está livre. Eu vou começar a fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou começar a soltar aqui a prensa e vamos ver a hora que o disco fica preso, ó. Começou a ficar difícil. Ó, aqui o disco prendeu. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui na prensa fazer uma marca, né? Uma marca de altura aqui, ó. Fiz uma marca de altura. O que vai acontecer? Ó? Se eu prensar ele aqui de novo, ó, libera o disco. Eu sei que quando chegar aqui, ó, vamos soltando aqui, ó, o disco prendeu. Pisei um pouco aqui, ó, libera o disco. Soltei um pouco, o disco prendeu, exatamente naquela marca. Tá, mas o sistema Dualogic e o sistema iMotion fazem a mesma coisa? Sim, eles fazem. Como que eles fazem isso? Existe um sensor no atuador de embreagem, tanto do Dualogic como do iMotion, né? Então o que ele vai fazendo? Ele debreia o carro todo, pisa na embreagem e aí ele vem tirando o fluido daqui de dentro e recolhendo esse rolamento aqui, até que ele consiga perceber que esse disco então entrou em contato com o conjunto do platô e do volante, né? Que é como que ele entende que existiu o contato aqui do conjunto da embreagem. Bom, então voltamos para cá, saímos lá da prensa, voltamos para cá, né, para a gente ver um pouco mais aprofundada a situação, né? Lá na prensa eu mostrei para vocês que numa determinada altura da prensa, né, a gente fez até uma marca, existe o kiss point, né? E a gente sabe, né, trazendo isso aqui para o sistema Dualogic, o sistema iMotion, que esse ponto, né, aquele traço vermelho que a gente fez lá na prensa, né, ele é substituído por quem? Por esse sensor aqui. Então esse sensor é que vai informar para o módulo do câmbio a que altura, né, em que posição do rolamento ocorre o kiss point, tá? Mas tem um detalhe interessante. Como que o módulo sabe o momento que aconteceu o kiss point, né? Para a gente entender isso, nós vamos ter que vir para cá e falar de mais dois sensores. O primeiro deles é o sensor de rotação do motor. Então, tanto que a calibração do kiss point é feita com o motor funcionando. Então, o motor, o sensor de rotação do motor, informa lá para o câmbio que o motor está em funcionamento, ou seja, platô, volante estão girando, né? E qual que é a estratégia do módulo? Então, quando a gente dá a partida, ele debreia o carro, né? Ele libera o disco da embreagem e mantém debreado. Mas o motor está em funcionamento. E aí, qual que vai ser a estratégia para a hora que a gente fizer a calibração, ele entender que houve o kiss point? Então, vamos lá. Ele está olhando aqui a rotação do motor, mas ele precisa entender que houve o kiss point aqui. E da onde que vai vir essa informação? Essa informação vai vir de um segundo sensor, né? Um sensor indutivo que está colocado na caixa de câmbio. Então esse sensor ele está posicionado na linha Fiat, na altura da segunda marcha, exatamente no eixo piloto, que é o eixo que interessa para a gente, né? Então ele está posicionado na segunda marcha e na Volkswagen ele vai estar posicionado lá na primeira marcha. E a engrenagem, ela vai fazer o papel da roda fônica, né? Então,
estando esse sensor posicionado aqui, qualquer movimento que o eixo piloto fizer, né, a gente vai ver o quê? Que ele vai gerar uma onda. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, no momento em que começa a acontecer, né, o sistema ele vai liberando, né, soltando o atuador de embreagem, no sentido de quê? De aproximar o platô do disco. Então, quando ocorre o kiss point, o que vai acontecer aqui? A árvore primária começa a girar, né? Então, quando ela começa a girar, esse sensor aqui vai informar lá para o módulo, ó, aqui nesse momento, né, nessa posição do rolamento, a árvore começou a girar. Então ele entende que naquele momento ali é o kiss point, né? Tá bom? Então nós vamos ver aqui agora esse sensor funcionando aqui. Ok, pessoal, então o que eu já fiz aqui? Ó? Eu voltei o sensor para o lugar, né? O sensor de rotação da caixa já está aqui, e conectei a ele um osciloscópio. Tá? Então vamos imaginar a seguinte situação agora. O carro está debreado, né? O sistema pisou na embreagem, e ele começa então a fazer a calibração do ponto kiss, ou seja, ele começa, né, a válvula EV0 começa a tirar óleo de dentro do atuador, e ele começa então a fazer o que? A voltar para sua posição de repouso até que ocorra o kiss point. Então vamos lá, o motor está funcionando, a válvula EV0 está tirando o óleo de dentro do atuador, o atuador está voltando para sua posição de repouso e num determinado momento existe então o kiss point. O que vai acontecer quando ocorrer o kiss point? O disco da embreagem começa a girar. Então a gente vai ver que no menor movimento que o disco fizer aqui, ele vai mandar essa informação para o módulo do câmbio, né? Então a hora que a gente gira aqui, ó, a engrenagem da árvore primária ela atua como uma roda fônica e a gente percebe o quê? Que existe então o envio do sinal para o módulo do câmbio, né? Então nesse momento que ocorre esse toque, que esse sinal é enviado pelo sensor de rotação da caixa, o módulo sabe que naquela altura, naquela posição do rolamento do atuador, acontece o kiss point, né? Então ele fica se calibrando o tempo inteiro até que ele chegue à conclusão, aqui realmente é o kiss point, né? Então por quê? Porque ele recebe essa informação aqui vindo da árvore primária do câmbio, né? Então a gente percebe aqui que existe essa informação vinda daqui. Então ele junta 3 sensores, né? Rotação do motor, posição do atuador e sensor de rotação da árvore primária. Ele triangula esses 3 sensores, né? E aí ele consegue saber aonde que acontece o kiss point, ok? Então tá bom, meus amigos, chegamos então ao final de mais um vídeo, né? Lembrando que é o segundo vídeo de uma série de 4, né? De 4 vídeos. Espero que vocês tenham entendido e que possa ter ajudado vocês um pouco mais. Lembrando também que nós estamos com treinamento na modalidade EAD, né, um treinamento de Dual Logic e de iMotion, onde você pode ver esse assunto e muitos outros, né? A vantagem da modalidade EAD é que você pode assistir o treinamento quantas vezes você quiser, né, no conforto da sua casa, na sua oficina, né, no horário que ficar melhor para você, e você pode repetir esse vídeo quantas vezes você quiser, né, fora a parte de suporte que a gente dá aqui para os nossos alunos, né. Quero agradecer mais uma vez pela participação de vocês e eu aguardo vocês então no terceiro vídeo, que a gente vai ver como que a gente faz a calibração do ponto kiss, como que é o processo de calibração do ponto kiss usando um scanner. Então a gente vai pegar um carro e vai ver como que é feita essa calibração aí, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.